essa é a resenha nefrovascular. Hoje a gente está aqui com o Dr. Juliano Paiva, cirurgião vascular e endovascular aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a doutora Larissa Ritter, cirurgiã vascular aqui no Mato Grosso do Sul também. E a gente tem a honra de receber o Dr. Márcio Filippo, cirurgião vascular e endovascular, membro da comissão organizadora do SAVE e professor de cirurgia vascular da UFRJ. Olá, doutor, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer poder estar aqui com vocês, a gente poder bater um papo aí hoje, bacana. Além de o doutor fazer parte do SAVE, o doutor é coautor desse livro, Acessos Vasculares, né, doutor? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um livro Sim, extremamente vamos. interessante, de uma leitura fácil. Sim, um livro que muda, né? Ele traz soluções para os velhos problemas de uma forma assim bem didática que ajudou bastante a gente a trazer essa nova tecnologia para a rotina para nossa rotina daquele que precisa confeccionar e manter aberto o acesso vascular. E a gente já começa por aí, viu, Márcio? Márcio, conta para nós um pouco como é que foi a idealização desse livro, como é que você viu isso tudo? Então, o livro surgiu da ideia, na verdade, a gente que lida com acesso, a gente não tinha, né, um livro específico para acesso vascular, né? Então, a gente tinha ali, em algum capítulo do livro texto geral, a gente tinha uma parte, né, uma seção de acesso vascular. Isso fica muito limitado, né? Então a gente só conseguia aprender um pouco das questões muito básicas, né, do acesso vascular. E aí o grupo, né, do SAVE, mais alguns outros membros aí, o Sérgio, o doutor Ricardo, Moreira, enfim, outros se reuniram e aí veio a ideia, né? Por que não fazer um livro dedicado ao assunto, né? Já que a especialidade, a subespecialidade tem crescido cada vez mais e a gente precisa, né, de uma fonte aí de sabedoria, né? Algum local que você possa consultar e ter um pouco de acesso à informação. Então, o livro veio, a ideia foi justamente de suprir essa demanda, né? Essa demanda de um livro específico para que os alunos, né, os jovens médios e até mesmo os médicos mais velhos pudessem consultar e, enfim, ter um pouco de orientação ali. Então, esse aí foi o nosso objetivo e espero ter atingido, né? Espero que vocês tenham gostado aí Oh, do eu livro. adorei. Muito. Muito bom o livro. E como que você enxerga a evolução dos acessos vasculares nos últimos anos? Pensando em como era antigamente o manejo dos pacientes, onde era tudo muito deixado o acesso de lado, desligava no primeiro problema, e hoje a gente tem vários recursos para a gente poder fazer a manutenção desse acesso. Como que você enxerga isso? Larissa, eu tenho certeza que o acesso vascular vai virar uma subespecialidade e cada vez mais a gente vai ver cirurgião dedicado integralmente a isso. Cirurgião focado só em acesso, fazendo acesso, ou pelo menos a maior parte da sua prática em acesso, como é o meu caso, o caso dos outros membros do SAVE, em que a gente, 80% da nossa atividade é voltada para acesso, né? A especialidade tem crescido, então, se a necessidade de atualização ela é grande, os trabalhos, né, as inovações, elas estão surgindo num número cada vez maior e mais frequente, né? Então, a gente demorava aí 10 anos para ter alguma coisa nova de acesso vascular e a gente que roda aí os congressos, a gente vê que todo congresso tem uma novidade. Então, quem quiser trabalhar com isso no high level vai ter que focar realmente acesso vascular. E eu acho que esse é o caminho mesmo da medicina, né? A gente tem médicos cada vez mais especializados, focados aí numa determinada subespecialidade. Isso é bom, né? Isso é bom para o médico, é bom para o paciente, é bom para a estrutura. Enfim, eu só vejo vantagem nesse modelo de medicina. E acho que o caminho é esse aí. Vai ser assim. A gente conhece bem você, Márcio, mas assim, eu gostaria que você se apresentasse, contasse para as pessoas que não têm esse conhecimento, qual que é a sua formação, como é que você chegou no acesso vascular, como é que você trilhou esse caminho? Rapaz, o caminho até o acesso vascular, ele foi longo. Acho que nem você deve saber da minha história aí. Então, eu me graduei pela UFRJ, né? Então, eu me graduei em 2002, e aí eu fui fazer residência. Eu queria ser cirurgião, eu entrei na faculdade querendo ser cirurgião. Se tivesse uma faculdade só de cirurgia, eu tinha feito a faculdade de cirurgia. E aí eu acabei a faculdade em 2002, fui fazer residência médica de
de cirurgia geral no Hospital dos Servidores, um hospital tradicional aqui do Rio. Eu fiz os 2 anos de cirurgia geral e aí durante esses 2 anos eu me apaixonei pela cirurgia geral, né? Cirurgia de grande porte, cirurgia geral. Aí eu fiz o R3 de videolaparoscopia, que não era obrigatório, fiz o R3, tirei título de especialista. Durante a residência eu gostei tanto de cirurgia grande e eu tinha uns staffs que eram cirurgiões oncológicos, que operavam muito bem, então eu segui esse caminho da cirurgia oncológica. Fui fazer cirurgia oncológica no INCA, e aí eu fiz como se fosse o R4 ou o R5 de cirurgia oncológica. E no. É, vocês não sabiam disso, né? Pouca gente sabe. E aí no final da residência, eu quis voltar para vascular, que era a minha ideia na faculdade. Eu acabei a faculdade querendo ser cirurgião vascular, dei essa volta aí no meio da cirurgia geral. E aí terminei a residência de cirurgia oncológica, não era o que eu queria. Foi um período bem difícil, né? Porque eu já tinha feito 5 anos de residência, tinha mais 2, 3 anos pela frente, não é fácil, mas foi a melhor decisão da minha vida. Então, terminei a cirurgia oncológica, mas fui trabalhar, fui fazer vascular, aí voltei para o UFRJ, né? Que foi onde eu me graduei, voltei para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, fiz os 2 anos de cirurgia vascular, depois eu fiz o R3, né? Que já era, no caso, meu 8º ano de residência de cirurgia endovascular. Isso E aí que é gostar de terminei. estudar. Olha, Verdade. Enfim, eu sou muito adepto da residência. Eu acho que uma residência bem feita é um início de carreira muito mais Em um sólido. ano você faz numa residência o que você demora 15 anos para ter de experiência. Fora Sim. que você compartilha, você aprende com pessoas diferentes, preceptores diferentes, condutas diferentes e você vai se moldando, né? Perfeito, eu acho, concordo plenamente. Eu acho que você ter contato com cirurgiões experientes, com expertises, né, com área de conhecimento diferente, isso é muito enriquecedor, né? A sessão clínica, a mesa redonda é um dos momentos que você mais aprende e nunca mais tive isso na vida, né? A gente no SAFE tem ali as discussões nossas, mas a gente São nunca mais divertidíssimas. eu tive a oportunidade de sentar ali com 10, 15 especialistas e poder discutir um assunto. Para mim, a residência médica é fundamental, fundamental. A mim, eu não consigo ver. Até existe, obviamente, tem gente que consegue ter uma excelente formação sem ter feito residência, mas para mim, na grande maioria das vezes, é fundamental. E aí depois eu acabei a residência, e aí recebi o convite para continuar no hospital, né, com um contrato temporário. E aí fiquei lá no hospital, no Clementino Fraga Filho, depois eu fiz mestrado, aí surgiu uma vaga para concurso de professor, fiz a prova para concurso de professor, e nesse meio caminho aí conheci os outros membros do SAVE, né? Eu já conheci o Léo é amigo meu aí de muitos anos, da época de acadêmico, conheço o Léo desde 1999. E aí a gente se encontrou, viu que a gente gostava da mesma área, acesso vascular, e aí juntamos com o Thiago, aí veio a ideia do SAVE, enfim, e desde então a gente tem dedicado. Mas a minha dedicação para acesso vascular vem da residência médica. Começou ali. Assim, vamos direcionar agora para quem está começando a trabalhar com isso. Como que é a sua abordagem? E para quem já tem um pouco de experiência, vamos trocar a experiência. Como que é a sua abordagem para fazer o acesso no paciente? O que você vê? O que importa mais para você hoje, com os seus anos de experiência? O que você procura? A gente viveu algumas eras aí do acesso vascular, né? Eu vivi isso na minha residência. Antigamente era o Fistula First. Na minha residência era proibido fazer uma transposição de veia basílica ou um PTFS sem ter tentado uma fístula no punho ou na prega. Se eu fizesse isso e o chefe de serviço passasse na enfermaria e visse, era certeza de problema, né? Mas hoje em dia a gente usa um termo que é um termo que para mim descreve muito bem o que é o acesso hoje. É a fístula correta no paciente certo, no tempo adequado. Então, eu não tenho uma receita de bolo para fazer fístula. É uma avaliação que vai depender aí das condições clínicas do paciente, quanto tempo que ele está dialisando, o que ele tem de alternativa, quanto tempo eu tenho para fazer essa fístula. Então, é uma avaliação bem mais complexa e muito mais eficaz, né,
para a gente fazer o acesso, né? E esse é o certo. Não tem que ficar preso, tem que fazer isso antes ou aquilo, não. Tem que fazer o que for melhor para o E paciente, quando né? eu atendo um paciente, eu pergunto para ele a expectativa de vida e vejo o que ele tem de comorbidade. E eu imagino quanto acesso, quantos anos de acesso que eu vou precisar, né? E uso as alternativas que ele tem para ele sobreviver com o meu acesso o tempo que ele tem de expectativa de vida, né? Porque isso tudo a gente tem que Perfe- pensar, né? Com certeza, e tem mais um fator aí que a gente não pode esquecer, né? Compartilhar a decisão com o paciente. O paciente ele tem que expressar o que ele quer e isso tem que ser respeitado. Tem paciente que fala para mim, eu não quero uma fístula nativa porque eu não quero desenvolver aneurisma, eu quero, enfim, quero fazer com PTFE. Tem paciente que não quer fazer no antebraço, principalmente mulher, porque às vezes não pode usar uma camisa de manga curta, ela quer uma fístula no braço para poder esconder. Isso não tem que ser menosprezado, né? Então, o desejo do paciente a gente tem que conversar com ele, explicar, e eles têm que participar nesse processo de decisão. Isso para mim é fundamental. Isso é- E quais são os principais desafios que você vê, assim, entre confecção e manutenção dos acessos nos pacientes, tanto em realidade de convênios, tanto em realidade de pacientes de SUS? Rapaz, vocês sabem, né, que se a gente olhar todo o território do corpo, onde dá mais obstrução na estenose é a fístula. Se você olhar aí, é, e a gente tem uma frase muito boa para explicar isso, né? Se você olhar um paciente, uma aorta, você opera uma aorta de um paciente, dificilmente você vai reoperar esse paciente num prazo menor do que 5 anos, né? Você opera uma coronária, dificilmente você vai reoperar esse paciente na mesma, né, coronária ali, na mesma região, num prazo menor do que 3, 5 anos. Você faz uma angioplastia de membro inferior, dificilmente você vai reoperar esse paciente num prazo menor do que 2 anos. O paciente de acesso vascular, não. Provavelmente você vai reoperar ele em menos de 1 ano. Isso a gente tem uma máxima que a gente usa que, para mim, é perfeito para descrever qual é o desafio do acesso vascular. Se uma criança nasce com uma fístula arteriovenosa, a gente faz de tudo para ligar essa fístula. Aquilo é um problema, né? Então, a gente costuma dizer que o acesso vascular é uma doença que a gente cria no paciente para tratar uma outra doença. E o corpo, ele literalmente entende aquilo como uma doença e ele tenta a todo custo fechar aquela fístula. E faz isso através das obstruções, né? Então, o nosso trabalho é acompanhar essa fístula durante toda a evolução dela, detectar essas tentativas do nosso corpo de fechar, né, a fístula e lutar contra a nossa natureza, né? Então é um desafio enorme. Acho que todo mundo que lida com acesso precisa ter isso bem claro, que a gente está lutando contra a natureza, porque é a única solução que a gente conhece. A gente não conhece nada melhor. Então é fazer, monitorizar e intervir sempre que achar que aquela obstrução vai levar à disfunção do acesso, né? Nem toda obstrução leva à disfunção, mas acho que você suspeitar que vai levar, eu acho que é importante a gente tratar. E no, Ex- e no seu pré-operatório, você utiliza o Doppler seletivo nos pacientes, em todos, para o acompanhamento? Como é que você faz essa rotina de segmento do seu acesso, tanto no paciente que você vai confeccionar e no paciente que o acesso já está pronto? Então, isso é uma excelente pergunta, né? Se você olhar os guidelines, eles não falam para você fazer de rotina o Doppler. Mas, na minha opinião, se você tem acesso à tecnologia, não tem por que não usar. Eu não vejo por que não fazer o mapeamento venoso pré-confecção da fístula se você tiver o aparelho disponível. Eu não vejo por quê. Ou por restrição de custo, é, ou por restrição, ou por falta de estrutura, né? Tirando isso, eu não vejo. Não vejo por que não fazer um bom mapeamento para escolher a melhor veia, né? Para escolher uma veia com bom aspecto, que aumenta a probabilidade de sucesso. E também não vejo por que você examina o paciente tem sinal de disfunção, não vejo por que não fazer um Doppler de acompanhamento desse paciente. Então, para mim, o Doppler hoje é uma ferramenta fundamental para quem vai lidar com acesso. E aconselho a todos que vão lidar com acesso a aprender a fazer o Doppler. Pode até não fazer de todos os pacientes, mas ele precisa saber fazer para no intraoperatório você tiver alguma dúvida, alguma questão, você tem uma ferramenta barata disponível que te dá informações preciosíssimas. Então, eu aconselho a todo mundo que tiver interessado em trabalhar com acesso
a aprender isso. Para mim é fundamental. O que a gente tem visto aqui é que antes da fístula chiar na máquina ou ela aguenta muita coisa, né, Juliano? O Juliano tem feito meus Dopplers, ele me passa assim com bastante segurança e a impressão que a gente foi desenvolvendo que o Doppler é necessário, né? Sim, a impressão que antes de usar de rotina o Doppler, a impressão é que a fístula dava muito problema de forma precoce. E hoje a percepção é totalmente ao contrário. Ela aguenta muita coisa, tá? Para até ela ficar disfuncional, ela tem uma jornada ali. Quando a gente vê, já trombosou, né? Quando a gente vê, já trombosou, porque é o que a gente pega, né, na maioria da nossa rotina, né? É o acesso já ocluído. Juliano, Oi. essa tua frase é perfeita e eu faço uma analogia aqui para os meus pacientes, né? Que muitas vezes o paciente não entende, né? O paciente renal crônico está cansado de viver em ambiente de clínica, de consultório, então ele tem uma hora que ele cansa, ele não quer fazer as revisões e aí muitas vezes eu preciso falar a linguagem deles, né? Que não adianta eu falar essa linguagem que a gente está usando aqui, eu uso uma linguagem mais simples. E aí o paciente vira para mim e fala assim, doutor, mas eu estou dialisando, tá tudo bem, por que eu tenho que ficar fazendo acompanhamento? Aí eu falo para ele, isso aqui é igual um carro, né? O técnico, o enfermeiro que está lá, ele é o piloto do carro. Eu sou o mecânico do carro. O piloto do carro, ele sabe dizer se o carro está andando ou não, né? Então ele sai, ele anda com o carro está andando. Agora, o piloto vai ver, o mecânico vai ver se está vazando óleo, se está saindo fumaça, porque o motor dá sinal. E o Doppler é aquele scannerzinho, quando você leva o carro lá na mecânica, que ele acopla, né? Aqueles vários sensores e detecta todos os erros que tem ali no motor, né? Então, eu uso exatamente essa analogia para o meu paciente entender a importância do acompanhamento, né? Todo mundo leva o carro de tempo em tempo para fazer uma revisão. E por que não fazer a revisão da fístula? Né? Eu não vejo nada de negativo nisso, só vejo acrescentar, né? A melhorar a vida do paciente. Você tem feito esse acompanhamento a cada quanto tempo? Porque a gente tem tentado manter pelo menos 3 Dopplers ao ano. E na maioria dos pacientes, com 1 ano no máximo, eu estou pegando alguma alteração, não necessariamente de onde eu já tratei, mas em outro local. Como que você maneja isso? Exatamente do mesmo jeito. A cada 4 meses eu faço o exame físico e o Doppler do paciente. E ainda peço, se algumas clínicas são bem organizadas, peço o relatório lá dos índices da máquina, né? Dos índices da diálise ali, pressão arterial, pressão venosa da fístula, KTV, fluxo. O Thiago que fala muito bem isso, né? O paciente renal crônico ele faz um teste de esforço toda vez que ele faz a diálise, né? A gente precisa pegar os dados e analisar. Tá ali, tá tudo escrito ali. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas nós estamos trabalhando para isso, né, gente? Precisa ter acesso, realmente. E em relação à indicação das angioplastias para manutenção do acesso, você sempre espera o paciente ter algum sintoma clínico ou às vezes pelo Doppler sem sintoma clínico já indica um tratamento? Não, eu não indico o tratamento de estenose assintomática, não, porque se eu for tratar a estenose assintomática, acho que nenhum paciente meu escapa aqui. Todos vão fazer alguma angioplastia. O paciente desenvolve obstrução em algum ponto. Se fizer um Doppler bem detalhado, você vai ver que tem obstrução. Então, eu trato realmente só estenoses sintomáticas para poder não sobrecarregar o paciente, o sistema aí com múltiplos procedimentos fúteis, né, que acabam não agregando muito para a qualidade da diálise, a qualidade de vida do paciente. Então, tento manter aí essa linha. Basicamente a estenose sintomática que você trata, tanto no superficial como no profundo, né? Mas aí há um detalhe do que é sintomático, né? Sim, isso que a gente quer. O sintomático, um edema embaixo da clavícula, uma circulaçãozinha colateral, que o paciente, meu braço está inchando, no meu ponto de vista, isso já é um sintoma de que está sobrecarregando o retorno, a estenose está sobrecarregando, né? Perfeito, é isso aí. O pessoal tinha um limiar, né, para intervir na fístula há 10 anos atrás, bem maior, né? Então, a gente só indicava fazer angioplastia quando o edema era muito grande. Não. E se tiver qualquer alteração nos parâmetros da hemodiálise, eu não, né? Mas todos os guidelines já consideram esse paciente como sintomático. Então, o paciente tem queda de fluxo, tem queda do KTV, o paciente tem dor. Então, esse paciente, ele já é considerado sintomático.
Para mim, nessa situação, ele tem que ser tratado, né? Eu queria te perguntar, a gente está tentando fazer um trabalho de educação continuada, ensinar a enfermagem, ensinar a usar o Doppler. E muitas vezes a enfermagem fala assim, trombosou a fístula, como que ela estava? Estava ótima, doutora, funcionava super bem. Aí você pergunta com a TV, ninguém não sabe, aí o médico prescritor não está, e aí a gente vai perguntar para o paciente, aí o paciente, a máquina disparava o alarme todas as sessões de diálise. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse sintomático de você falar tá tudo bem com a fístula. Não estava tudo bem. Ela já estava dando sinais antes. Principalmente acontece em pacientes do SUS, que a gente não tem acesso a um controle tão rigoroso. Porque o Doppler, que a gente costuma pedir, é médico dependente. Quem faz o Doppler precisa ser treinado para fazer. Então, assim, a gente precisa de uma equipe muito bem orientada. Como que é a sua enfermagem aí? Eu atualmente eu lido pouco com paciente de SUS, né? Já lidei mais com paciente de SUS. É, hoje eles estão me pedindo para voltar a trabalhar aqui com paciente SUS aqui. Eu tô voltando aos pouquinhos aqui, enfim. Mas é, mas é fundamental você ir lá na clínica, fazer os programas de educação continuada, aulas, mostrar de uma maneira, numa linguagem simples para eles, né? Como detectar isso. E eu até vou falar aqui o que eu falo para eles aqui para vocês. Então tem que dar essa educação continuada e tem que ser disponível. Então todas as clínicas de diálise, eles têm meu telefone, eles mandam mensagem, eles me ligam e eles tiram dúvida. Estou com um paciente aqui assim assado. O que eu faço? Eu crio grupos, né? Que tá lá o médico, tá a enfermeira, tá o técnico, tô eu, tá a minha secretária. E a minha secretária muitas vezes responde, um paciente trombosou a ficha, ela já manda, vai para o hospital X, vai para cá, ela orienta e eu dou o segmento ali, né? Muitas vezes eu estou operando e não consigo. Mas isso é fundamental, fazer o programa de educação continuada. Agora, voltando aqui, eu gosto de fazer educação continuada e falar com eles. Eu uso muito a analogia da mangueira, né, para falar sobre fístula com os técnicos de enfermagem. Eu viro e falo para eles assim: você tem basicamente problemas no inflow, né, na anastomose, na zona de canulação e no outflow, né, que é o deságua. E aí eu explico para eles como seria uma mangueira se tivesse com a torneira meio fechada, né? Você não consegue abrir a torneira completamente. Como você ia examinar como é que está essa mangueira? A mangueira ia estar flácida, né? Com baixo fluxo, ia estar com dificuldade enfim, de irrigar. Então, esse é uma fístula com problema no inflow. Como seria uma fístula com problema no outflow? Agora, imagina que eu peguei a mangueira, fui lá na ponta dela e apertei a mangueira, né? Vai diminuir o fluxo? Não. O jato vai mais longe, provavelmente não vai diminuir o fluxo. Mas o que aconteceria com essa mangueira se eu fizesse um furinho nela e tirasse essa agulha? Como ia ser o jato daquele furinho? Ele ia lá em cima. Então, o paciente ia fazer o quê? Hematoma e sangramento. E muitas vezes o médico fala que a enfermagem estragou a fístula porque fez um hematoma na minha fístula. Eu falo, não, essa fístula já estava ruim. Ela fez hematoma porque ela estava com alta pressão e na hora que tirou a agulha, o jato foi lá em cima. Então, quando soltar a ponta da mangueira, o jato da perfuração vai ser menor. Então, eu gosto muito de usar essa para eles poderem, enfim, se orientar, né, lembrar disso e na hora que examinar o paciente eles poderem entender o que está acontecendo. Mas isso é fundamental. A enfermagem precisa ter acesso a alguém da sua equipe para tirar a dúvida, para orientar o paciente. Isso aí é muito importante. E a gente sabe que conforme a evolução dos acessos vai acontecendo, a gente vai chegando num ponto de falência de acesso. Então, quando você define um paciente como falência ou quando você pensa num sítio alternativo para esse paciente, pensando na falha e, de repente, a perda de acesso de um membro ou os dois membros, como que você gerencia isso? Hoje, na minha realidade aqui, né, o principal motivo de falência ou é o paciente com múltiplos catéteres e obstruções venosas centrais aqui no eixo superior, né? Ou o paciente do sexo feminino que tem as veias muito finas e que nada funciona, né? Faz fístula, todo tipo de fístula e nada daquilo funciona. Esse tipo de paciente é um paciente que é
gera muita preocupação, porque esse paciente, se nada for feito, ele vai encaminhar, ele vai invariavelmente evoluir com óbito por falência de ação, não vai conseguir mais dialisar e ele vai a óbito. E aí a gente tem que pensar que o paciente está evoluindo a isso antes dele efetivamente chegar nesse ponto, né? E nessa situação eu tenho feito muito fístulas de membros inferiores, né? A transposição de veia femoral superficial. Então eu já fico monitorizando esses pacientes de perto, ó, nada está dando certo aqui em cima, já tem obstrução venosa central, vamos já programar a fístula aqui. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente coloca muito catéter de femoral. E se você não se antecipar a esse problema, daqui a pouco alguém vai botar um catéter na femoral, vai fazer uma estenose na ilíaca ali, e aí você perde a oportunidade de fazer uma transposição de femoral. Então, acho que quem trabalha com acesso tem que ficar muito atento a esse tipo de paciente para poder intervir na hora correta e, enfim, não Deixa deixar eu o te fazer paciente... só uma pergunta. Quando que você escolhe a femoral e se alguma vez você já usou a safena para fazer fístula em membro e qual que foi o seu resultado? Porque o meu nunca foi muito bom com safena. Nem o meu. Eu fiz isso no início porque eu não ficava confortável com a ideia enfim, de isolar, né? De ligar a femoral. Então, a gente no início quer encontrar uma solução mais simples, né? Achando que vai fugir da cirurgia de maior porte. E fiz 3 fístulas com safena. Nenhuma das 3 usou nem 30 dias. Então, e aí realmente, se você pegar a revisão de literatura, o resultado não é bom, salvo pequenas casuísticas de alguns médicos que têm boa experiência, mas a grande maioria a experiência é ruim. Então, a femoral, para mim, ou é alça de femoral, ou é um PTFE no membro inferior, é o que eu tenho feito, né? O que funciona na minha experiência. Você conseguiria resumir e explicar de uma forma não tão detalhada como é que você faz a técnica para a superficialização da femoral? Consigo. Eu começo com obviamente que eu faço Doppler, né, para ver alívio e tudo. Faço uma incisão aí de uns 10 a 12 centímetros no terço distal da face interna da coxa, né? Com essa incisão eu isolo na transição da femoral superficial com a poplítea, ligo a veia e aí faço 3 incisões escalonadas, né? 3 incisões, uma no terço distal, uma no terço médio e uma no terço superior ali da coxa. Isolo a veia em todo o trajeto, ligo todas as tributárias, faço um enxerto com a veia mesmo, pego esse enxerto, tunelizo na face anterolateral da coxa, né? Aquela transposição com formato reto, não em loop, né? Em alça, um formato reto. Por isso que eu nem gosto desse termo de alça de femoral. Se eu olhar, eu falo transposição. Então, faço reto e disseco a artéria femoral superficial ali no terço distal, na transição com a poplite, e faço uma anastomose término lateral, terminal da veia com lateral da artéria, sempre tentando fazer uma incisão na artéria pequena, no máximo 4 milímetros, para diminuir a incidência de roubo, né? Esse é o grande problema de membro inferior, né? A gente não vê paciente com tanta obstrução arterial nos membros superiores, mas no membro inferior, paciente diabético, anal crônico, a isquemia de membro ela é uma preocupação real, né? Então tem que tomar cuidado, tem que fazer uma anastomose bem pequena. Então, assim, simplificando ao máximo, essa é a minha técnica cirúrgica. É a técnica tradicional escrita na literatura. Né? E você exclui os diabéticos por causa desse fato de agora que você falou, da isquemia? Não exclui? Não. Porque não. Eu tenho medo de diabético e a gente tirar o fluxo arterial. Explica aí como que funciona com você. Então, esse tipo de técnica eu só indico em pacientes que realmente são pacientes críticos, né? E aí, o que eu tenho? Inclusive, na minha casuística, eu tenho um caso desse. O que eu faço? Eu tenho casos de transposição de femoral de pacientes com a femoral superficial ocluída. E aí, nesse caso especificamente, eu faço uma alça. Então, eu faço uma alça, disseco, em vez de fazer a transposição reta, eu faço em alça e faço a anastomose da seguinte forma. Eu secciono a artéria femoral superficial, cerca de 5 centímetros após a origem, faço endarterectomia por eversão, naquela técnica, igual você faz na carótida, Sim. tiro
faço endarterectomia, tiro, e aí eu revascularizo esse coto de 5 centímetros. E aí eu faço a anastomose término-terminal. Esse caso até eu publiquei na revista da sociedade, essa técnica, um caso. Esse paciente, ele era um paciente grave, isquêmico grave, ele tinha já uma ponte fêmuro-poplítea no outro membro. Ele fez essa técnica, ficou 1 ano e meio sem isquemia de membro, e aí depois de um tempo ele piorou da doença arterial do membro, desenvolveu isquemia. E nesse paciente depois eu fiz um drill, né? Fiz uma ponte da ilíaca externa para a poplítea suprapatelar. E, obviamente, foi o drill sem o interval ligation, né? Não precisei fazer porque já estava ligado. Então, o que eu aconselho é fazer isso. Disseca femoral, endarterectomia por inversão de uns 5 centímetros da femoral superficial, anastomose término-terminal, e é uma fístula que funciona bem. Então, é uma opção aí para um doente que tem isquemia grave de membro fazer com essa técnica. Quando tiver ocluído. Agora, se o paciente tem uma obstrução não grave, uma obstrução de 50%, 70%, e tiver um índice de tornozelo-braço maior do que 0,8, eu faço tranquilo. E se tiver isquemia grave, eu vou tratar, fazer angioplastia da artéria femoral superficial e não vou desistir de fazer a femoral, não. Até porque se eu não fizer, esse paciente vai morrer por falta de acesso. Então tem que persistir mesmo. E calibre da veia, tem algum calibre de veia que você coloca como limitante ou não? Menos de 6 milímetros eu não faço, não, Larissa. Aí eu parto para fazer uma fístula com PTFE. Uma alça de PTFE na perna, uma interposição de PTFE na perna. Menos de 6 milímetros funciona mal, né? Então, para fazer uma cirurgia desse porte, com a chance de não maturação maior do que 10%, aí realmente... E como que é o transplante? Você, quem faz o transplante usa a ilíaca desse lado para colocar o enxerto? Ou tem alguma contraindicação depois? Ou eles têm dificuldade por causa da dilatação da veia? Como que é? Eles não gostam, não. Imaginei. Essa pergunta foi capciosa. Eles não gostam, não. Mas, assim, não é a realidade desses pacientes, não, Larissa. Na minha série aqui, a gente está até preparando para publicar. Vou fazer a revisão final para mandar para a JBS agora, essa semana. Dos 32 pacientes que eu operei, só 12,5% foram transplantados. Então, deixar de fazer isso, porque eu vou prejudicar o transplante... Não, o que a gente vê é que esses pacientes são bem manipulados, bastante hospitalizados, eles têm bastante comorbidade, muito difícil que um paciente que a gente chega a fazer um acesso de femoral venha fazer um transplante, se a gente for pensar na história evolutiva dele mesmo, né? Tanto que a sua estatística de transplante é baixíssima dentro da sua população. É isso mesmo. Então, eles não gostam, mas é factível. Eu tenho pacientes que transplantaram depois, então eu tenho esses, eles conseguiram transplantar. Sempre tem a possibilidade de transplantar no outro membro, mas mesmo que seja no membro ipsilateral, não é um fator impeditivo. Ele atrapalha, mas ele não impede. Então, eu não deixo de fazer alça de femoral, transposição de femoral, porque o paciente está listado no transplante, não. E pensando assim, num paciente relativamente jovem, que tem veias muito ruins no braço, mas tem eixo venoso central superior pérvio, normal. Você opta primeiro por próteses ou por femoral, pensando na durabilidade do acesso? Qual a patência dela? Você tem, assim, de quem? Da femoral? Da transposição. Da transposição da femoral. Tem meus números aqui. A perviedade da alça de femoral é de 90% em 6 meses, 85% em 12 meses, e primária, tá? E 68% em 24 meses. Então, é a fístula com a melhor perviedade. Melhor perviedade que existe é a transposição de femoral. E aí essa pergunta é muito boa que a Larissa fez, porque assim, se o paciente for idoso, eu tento fazer uma prótese PTFE. Mas se o paciente for jovem, a minha tendência é de fazer a transposição de femoral. Porque o que vai acontecer com ele, Larissa? Esse paciente vai fazer um paciente que provavelmente já não tem os eixos superiores tão fáceis, né?
Então o paciente vai fazer um PTFE, esse PTFE em algum momento vai parar, e aonde que eles vão colocar o catéter? Femoral. Na femoral. E aí você pode perder a chance de fazer a transposição de femoral. Então, nesse tipo de paciente, eu converso com ele. Se for jovem, eu acho que vale a pena. Idoso, realmente é uma cirurgia muito grande, aí vale pensar no PTFE em membro superior. Né? Até porque a patência das próteses também, do PTFE, não é muito boa, né? Então, na verdade, é bem Não é ruim. muito, é ruim, não é muito boa, não. É ruim mesmo. É que aqui a gente está pensando em sobrevida, né? Um idoso tem uma vida muito mais curta e a gente intervir uma ou duas vezes, mas uma pessoa jovem, você ficar fazendo intervenção repetitiva, aí ter que pôr catéter na femoral, perde a possibilidade de fazer o acesso, né? Quais são as maiores complicações, assim, onde que você encontra as complicações do seu acesso, que você tem que intervir? A transposição de femoral, É. especificamente. A maior complicação o maior problema são as complicações de ferida. Os seromas, hematomas, isso aí é o grande limitador. 46% dos meus pacientes tiveram alguma complicação de ferida, não cirúrgica, né? Mas alguma complicação menor. Outra complicação que tem que ter muito cuidado é a TVP. Esse paciente pode fazer uma síndrome compartimental, né? Ele já não tem a femoral. Se ele faz uma TVP grave infrapatelar ali, pegando pulpite infrapatelar, você pode ter que fazer uma fasciotomia. Eu nunca precisei fazer, mas tem bem descrito na literatura. E o roubo, né? O roubo chega a estar presente aí em 30% dos pacientes. Na minha casuística é pequena, é 13%, mas assim, o roubo é sempre uma preocupação. Eu tive 2 casos que eu tive que reoperar precoce, um caso com isquemia grave de membro e outro que eu fiz uma cerclagem. Então, tem que ficar atento no pós-operatório imediato, na isquemia de membro. No intraoperatório. As complicações de ferida. No intraoperatório, você tenta tomar algum cuidado, às vezes, fazendo um Doppler para tentar ver artérias distais, ou de repente palpação de pulso, mesmo que é algo mais empírico, mais simples, né? Que ajuda a guiar. Enfim, eu comecei fazendo muito ponte de membro inferior, e quem faz ponte de membro inferior sabe que muitas vezes tua ponte está pérvida, não está com vasoespasmo e não tem pulso. No dia seguinte ele tem pulso. Então é dificílimo avaliar no intraoperatório algum parâmetro assim confiável para dizer que aquele membro não está com isquemia. E aí vem uma coisa interessante, Larissa. No início da minha experiência eu fiz isso com hack. E a hack tem um problema, né? O paciente não tem dor. Sim. Então, o meu caso de isquemia grave foi justamente o paciente operado com hack. Então, ele não queixou de dor, né? O membro, é difícil de avaliar um membro depois de uma confecção de uma ficha. Às vezes ele está um pouco cianótico, a temperatura diminuída, mas o paciente não está com dor, está com mobilidade preservada. E a hack me tira esse parâmetro. Então, eu parei de usar a hack depois desse paciente. Então, faço com anestesia geral, o doente acorda, 1 hora depois eu vou lá na enfermaria, como é que está o membro, está com dor, não está com dor, está mexendo, mobilidade, sensibilidade. E aí, se tiver algum problema, eu volto com o doente para o centro cirúrgico para cercar, para diminuir a anastomose. Enfim, eu tive um caso que foi exatamente esse. Então, assim, o parâmetro clínico ainda é, na minha opinião, o único que eu consigo saber realmente se o doente está com isquemia grave ou não. Mobilidade, sensibilidade preservada, pode ficar um pouco mais tranquilo. Nas que eu fiz aqui, eu não tive nenhuma isquemia, não tive nenhum roubo. Mas todos, assim, eu fiz um controle do intraoperatório tentando manter pulsos, todas com hack. Se tinha pulso distal, eu estava confortável. Então, eu ia eventualmente cerclando, diminuindo um pouco a anastomose até ficar mais... Até eu conseguir palpar pulso. Teve um paciente... Aí, se não tiver pulso... Teve um paciente... Distal é poplíteo que você diz ou no distal. pé? Distal. Tibial anterior e posterior. Teve um paciente só que não tinha pulso distal, mas ele já não tinha antes. Aí esse eu fiquei um pouco mais em cima, porque eu não tinha como isso de parâmetro, mas não evoluiu com roubo, com isquemia. E teve uma TVP, quase foi para fascitomia, mas não precisou ir. Quando tem pulso é maravilhoso. O problema é quando não tem pulso. Tá com isquemia grave, não tá, e te deixa. É só vasoespasmo, né? Vasoespasmo, e essa situação aí que é mais complexa. Na sua rotina, quantos dias você está autorizando para punção e como é que está a experiência lá na clínica de hemodiálise, na punção dessa transposição de femoral? É tranquilo? Eles adoram puncionar esse. É a punção mais fácil que tem. Inclusive, tem um artigo bem interessante de um cirurgião, um artigo não, vi uma apresentação, né, de um cirurgião português defendendo
esse tipo de fístula porque ela permite o paciente fazer autocanulação. Caramba. Então, o paciente aprende a fazer canulação porque ele dispõe dos dois membros, né? Diferente do braço, que se você for Sim. pulsionar, fazer autocanulação, você só pode usar um membro. Na coxa, o paciente consegue usar os dois braços. Então, é a punção mais fácil que tem, né? Uma punção muito simples. E eu libero, geralmente, aí a média de tempo, a minha média de tempo é de 40 dias para a punção. É uma faca que já tem 6 milímetros, só precisa melhorar o fluxo. Em menos de 30 dias ela está com 8, 9, 10 milímetros. Então não tem como errar. É muito simples funcionar esse tipo de fístula. Que o que limita a liberar mais cedo é realmente a cicatrização da ferida. Complicação de ferida, exatamente. Exatamente. Esse que é o grande limitante da punção Chegou. precoce. Vamos, só um minutinho, eu vou servindo meu bolinho, vocês continuam falando que eu ganhei. Opa, Bolo de manhã mandou um lanchinho aqui para nós. Vou ficar de fora dessa festa aí. Você do vai bolo, perder hein? o bolo. Bolo de manhã mandou um bolinho aqui pra gente, Eu fui para excluído, adoçar a né? nossa Tá bom. vida. Obrigada. Muito bom. Bolo de quê? É bolo de coco. pouco. Coco. Maravilha. No Doppler da transposição de femoral, tem alguma coisa diferente, alguma atenção a mais de diferente em relação a membro superior? Volume de fluxo é a mesma coisa de membro superior? Ou não tem nada documentado ainda sobre isso? Dependendo da gente criar agora. Não sei se você tá Eu não fazendo conheço nada bastante escrito, aí. não, mas podia fazer, né? Porque realmente não tem nada. Tem, Márcio? Você conhece? Eu não conheço. Não vou dizer que não tem, mas, porque enfim, pode ter alguma coisa, mas eu não conheço. Cabe a gente agora. Isso aí ficou pra gente Ah, legal. Então, vamos Bacana. organizar. criar aí esses parâmetros. Ô, Márcio, e depois de 1 ano e meio, de 2 anos, que você começa a ter algum tipo de complicação? Quais são as principais que você tem que intervir? Esses pacientes fazem muito estenose de ilíaca, né? Por conta de catéter prévio. Então, volta e meia, tu tem que fazer uma angioplastia de ilíaca. E eles têm um swing point também, né? Igual qualquer transposição impressionante. Onde faz a curva ali, né? Na transição da femoral superficial com a femoral comum. É um ponto crítico ali de torção, de kink. E tem que ficar de olho nessa região aí. Então, são os dois pontos que eu encontro mais Esse kink mais você tem problema, que né? usar stent revestido para retificar? O que você faz? Dente revestido aí é um problema, porque todo o retorno venoso do membro é dependente da profunda e na flebografia você não vê a profunda. Então tem que ter Fecha. muito cuidado para não cobrir a profunda na angioplastia. Nesses casos eu uso muito IVUS, não é fácil de ver. Os vasos ficam um por cima do outro ali, né? Porque você muda a posição, a veia geralmente está medial, você passa para lateral, então fica por cima e difícil você identificar ali a profunda. Então eu uso IVUS, eu tenho caso, já até mostrei esses casos aí em sessões anteriores, eu uso IVUS para identificar a profunda, mas não é simples colocar stent vestido. E segundo ponto, são veias de grande calibre. Os stents vão só até 16, então tem que ter cuidado. O stent vai 16 só os maiores deles, a grande maioria só vai até 10. Então nem dá para usar que o stent vai embolizar. Então realmente é uma região onde a gente tem poucas alternativas, né? Até mesmo Realmente balão, difícil de né? trabalhar. O 16 o eu já balão- consegui com balão 20 chegar a 19 quase, né, Juliano? Sim. Mas era Subclave. superior. Mas, assim, é bem arriscado mesmo, né? Porque a e não- tendência e é não- só aumentar, né? A veia está ali com 14, 16, 18 milímetros ali. E fora o risco de embolização, né? Se o stent não tiver uma oversize adequada, ele emboliza muito rápido. É uma fístula que facilmente tem mais de 2 litros de fluxo por minuto. Então, não é simples colocar um stent investido ali, não. Deixa eu te perguntar um negócio. Agora você falou do fluxo. Outro dia, lá no congresso no SAVE, que foi maravilhoso, foi um encontro assim que marcou o Brasil até para a América Latina de sucesso, né? Porque foi um sucesso. E eu vi um comentário de um caso que ele tinha 6 litros por minuto. Você já viu uma fístula com esse fluxo? Já vi. Primeiro, obrigado aí pelo feedback aí do SAVE. A gente fica muito feliz de saber que o pessoal gostou, né? Não é um tema muito
muito em alta, né, um tema que foi negligenciado durante muitos anos, né, e a gente conseguir aí melhorar a situação do acesso vascular no Brasil, para a gente é motivo de muito orgulho, né, a gente fica muito feliz. E fístulas com mega fístulas com hiperfluxo, a gente vê. Eu já vi fístula aí com 5, 6, 7 litros, mas eu vi em pacientes com sintomas, né, de insuficiência cardíaca de alto débito. Eu te Mas, perguntei isso porque nós pegamos já faz muito pouco, né? Um paciente jovem com uma fístula que a gente acabou fazendo uma angioplastia na subclávia, colocou um stent, a gente abriu. A fístula ficou maravilhosa, só que a veia do braço dele é uma braquicefálica no braço direito. A veia dele deve ter quantos centímetros? Uns 3 centímetros de veia. É uma veia gigante e o fluxo arterial dela deu 6 litros. E aí eu mandei ele para cardiologista para repetir o eco Doppler dele, porque ele tinha feito um pré, para ele fazer o pós-operatório e ver quanto tempo que é a repercussão, quando que você vai mexer e cerclar. quanto é que era o fluxo antes da angioplastia central? Você tem esse dado? Eu não tenho aqui. agora para te dar, mas a gente tem, né, Juliana? Tem o dado, sim. Você sabe que já tem muito artigo dizendo que essas estenoses centrais, elas são uma tentativa do corpo de proteger o coração contra a insuficiência cardíaca de alto débito. O que eu falo é que a gente provoca uma doença no paciente renal, que é uma fístula, e o organismo tenta fechar para resolver o problema, né? Então, assim, Exatamente. realmente, eu vou buscar para a gente ver direitinho. Quando você cercla uma fístula, eu vi que você já cerclou pela isquemia do membro inferior. Quando que você mexe, diminui o fluxo? Tem algum parâmetro que você usa? Sempre em paciente sintomático também, paciente com roubo, né, com sinais de isquemia de membro, ou paciente com insuficiência cardíaca de alto débito. Agora, a grande questão é quando diminui o fluxo de uma fístula com hiperfluxo, mas assintomático. Isso aí é discussão, se a gente teve eu tive esse ano nos 2 grandes, dos 3 grandes eu tive em 2 dos Estados Unidos, né? Então, a gente teve no SIDA, se falou muito disso, e tive também no ASDIN, e essa é uma questão que a gente não tem resposta, né? Paciente com uma fístula com fluxo de 3 litros, mas assintomático. Você deve diminuir. Ele não precisa de 3 litros, né? Isso é fato. O coração dele está trabalhando sobrecarregado, sem nenhuma necessidade. Mas até que ponto vale a pena você diminuir o fluxo ou não? Diminuir o fluxo dessa fístula vai diminuir a perviedade dela? Então, essa é uma pergunta aí para a gente trabalhar aí na busca de uma resposta para isso, né? A gente não tem uma resposta ainda não. E na maturação forçada, você vê com essa possibilidade de abrir mão dessa técnica, fazer de forma mais precoce na veia que não tá atingindo os diâmetros que você espera, ou ainda você espera um período de maturação normal, ou você já está parte do princípio que não maturou ali com 3 semanas, o diâmetro não vai, eu já coloco na mesa para melhorar melhorar o diâmetro do vaso? Não faço maturação assistida precoce, não. Eu espero as 6 semanas. É muito difícil, né? Com 3 semanas, você dizer exatamente o que vai acontecer com aquela fístula, né? E aí teria que ficar fazendo muito Doppler também, seriado, o paciente tem que ir toda hora na clínica, e você precisa ter um fluxo de atendimento bem complexo, né? De revisão de paciente a cada 1, 2 semanas. Então eu revejo o paciente, eu faço a cirurgia, né? Faço a confecção da fábrica, tiro o ponto aí com em torno de 10 dias, examino a ficha e só volto a ver esse paciente com 6 semanas. 6 semanas de operado. E aí, com 6 semanas de operado, se ele não tiver maturado, aí sim eu indico. Mas eu não consigo e nem acho que vale a pena ficar vendo esse paciente toda semana para ver como é que está a evolução da fístula para definir isso, né? Então, do ponto de vista operacional, eu acho bem difícil fazer isso. Eu acho complexo. E em relação às perspectivas futuras dos acessos no Brasil, o que você acredita que venha por aí? Já tem muita coisa vindo, né? Tem enxertos biológicos, tipo Access, que é uma matriz. Não sei se vocês já viram esse enxerto Access. Já viram? Então, teve até o Matheus Tosi apresentou lá no SAVE.
é um enxerto, como se fosse uma matriz, né? Ele parece um PTFE, mas ele é uma matriz que leva ao desenvolvimento, proliferação celular, e essa matriz ela é absorvida depois de um tempo. Então, ele forma um tubo de tecido endógeno, e o PTFE, né, não é o PTFE, é um outro polímero, ele é absorvido. Então, você cria um conduto parecido com uma veia nativa através do implante de um tecido protético, né? De uma prótese. Mas ela não fixa, isso diminui a infecção. E eu acho que isso aqui, para a gente aqui no Brasil, vai ser muito bom. Porque eu tenho um problema grave com PTFE aqui, que é a infecção. Os pacientes infectam PTFE aqui, que não é a realidade de fora do Brasil, mas aqui eu tenho infecção de PTFE, principalmente nos pacientes de SUS, ou os pacientes mais humildes, né, com nível socioeconômico mais baixo, eles infectam mesmo. Então, tem isso, tem os novos stents, né, stents dedicados a acesso, com estrutura específica. A gente tem aí o uso de substâncias quimioterápicas, né, paclitaxel, sirolimus para inibir a hiperplasia. É, que a gente, o nosso grande vilão é a hiperplasia neointimal. Então, o estudo hoje ele é concentrado em tentar prevenir, né, diminuir essa hiperplasia. Mas, assim, eu, sinceramente, eu acho que a gente ainda não encontrou o problema. Eu gosto de fazer uma analogia. Vocês sabem a história da vagotomia? Talvez ela tenha visto aí a vagotomia, a época os mais velhos da vagotomia, né? Época É da ainda. minha. Exatamente. Então, A Larissa não existia... conhece, não. Quem sabe o que é? Então, os cirurgiões, Eu sei que eles existe. faziam vagotomia, eles publicavam artigos dizendo que a vagotomia tinha resultado seletivo, super seletivo. E aí veio um médico e disse: "Olha, não tem nada a ver com secreção ácida, é uma bactéria." Ninguém acreditou. E a gente tinha trabalho mostrando que a vagotomia super seletiva ou seletiva, etc., era melhor, resolvia, etc. E aí veio alguém e falou: "Olha, não é nada disso. É uma bactéria e a gente trata isso com antibiótico, não precisa de cirurgia." Eu acho que vai acontecer essa revolução no acesso vascular. Alguém vai vir e vai dizer: "Ó, a gente está tratando a coisa errada." Não é isso, é uma coisa completamente diferente e vai mudar. Porque, assim, se você olhar, tiver aquela visão macro e não a visão micro, a gente olha aí os resultados com todas essas tecnologias, eles melhoram, mas não dá aquele salto, né? E não tem aquele salto brutal como a gente vê com outras técnicas cirúrgicas, né? Como foi a hérnia com o uso da tela de Marlex e outros exemplos que a gente tem aí Deixa eu te falar, eu me formei na época que não existia ainda cirurgia endovascular, assim, igual a hoje. Eu sou mais velha. E eu fazia fístula sem Doppler, aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos. Era no meu dedo Doppler. Aí a gente fazia fístula e quando dava problema, que a gente ligava as fístulas. Então, a cirurgia endovascular trouxe para esses acessos uma melhora, assim, importantíssima. Eu tenho paciente de SUS, que eu mantenho a fístula aberta há quase 7 anos, só fazendo angioplastia com balão. Então, assim, tudo bem, eu tenho que reintervir uma vez por ano? Sim, eu tenho que reintervir. Mas sim, teve uma mudança importante. Mas eu entendi que você quis falar que tem que aparecer alguma coisa que seja significativamente importante, que a gente não tenha que ficar reintervindo, né? A cirurgia endovascular, eu concordo. A cirurgia endovascular, ela melhorou muito. Mas dentro da cirurgia endovascular, se você olhar a diferença de resultado, fiz angioplastia com balão, fiz angioplastia com stent, É fiz muito parecido. angioplastia... Sim. Não muda 20% de um para o outro. Você não vê uma técnica ter um salto muito grande em relação à outra. Geralmente fica nessa faixa. O que você olhar historicamente a tela de Marlex, por exemplo, para a hérnia é recidiva gigante. Você faz uma hernioplastia com a tela de Marlex, é raro recidivar. A gente está precisando desse salto. Eu acho que esse salto ainda vai acontecer, por isso que tem muito campo para pesquisa. E eu não vejo isso como um ponto negativo, não. Eu vejo que tem muito espaço para desenvolver. A gente ainda não encontrou uma coisa assim, um resultado muito bom. Mas com certeza eu concordo contigo. A gente chegou no limite do resultado ali com a cirurgia vascular, a confecção da FAV. Você vê que a confecção cirúrgica fica aí numa taxa de maturação entre 70% e 80% nos melhores grupos e você não sai disso. Sim. Não sai. Que a Vai ter gente que
E pensando Tem que fazer angioplastia. pensando numa hérnia, pensando na complexidade de uma fístula também, é difícil até comparar um com o outro, né? Porque você mexe com uma doença aterosclerótica, com um paciente diabético, que faz uma alteração endotelial bizarra, além da fístula em si. Então, é muito mais complexo de você achar uma resposta mais concreta, né? É muita variável, né? Uma fístula. Ô, Márcio, agora conta para nós seus projetos. O que vocês estão planejando agora nesse futuro próximo? Como que está isso? A gente está participando aí de vários estudos, né? Alguns a gente está participando como centro coparticipante, né? Como a gente está no RAP, no WAVE, enfim. E a gente tem alguns estudos nossos aí, né? A gente está terminando fase final aí do estudo do uso do balão com droga, o Lutonix. Então já estamos completando aí o recrutamento dos pacientes, está na fase final. Vamos começar a analisar os resultados para publicar. A gente tem trial do Solaris DE. A gente está revendo nossa experiência aí com várias técnicas, enfim, transposição de femoral. Acho que o nosso grupo agora vive um momento. A gente conseguiu organizar a nossa estrutura para a gente ver os nossos resultados, né? Então a gente conseguiu organizar e a gente saber como é o resultado do que a gente faz. E acho que no futuro, um pouco mais para frente aí, mas não muito longe, acho que a gente vai começar a propor coisas diferentes, né? A partir da análise aí dos nossos resultados. Então é um processo, demora aí, mas eu acho que mais alguns anos a gente vai começar enfim, propor aí novas técnicas, novas coisas para melhorar aí os resultados, né? A gente precisa encontrar aí a gente precisa achar Nós o vamos achar H. ainda. pylori. A gente precisa detectar o Helicobacter pylori aí das Das fístulas. para mudar. Verdade. Quem sabe a gente consegue fazer isso, né? Vamos torcer, né? Quem sabe? Dá pra desistir, né? Não, desistir nunca é uma opção, Larissa. Desistir nunca. A gente vai seguir aí. Acho que todo mundo ali é apaixonado por acesso. Todos nós ali, nossa história com acesso é desde a residência. Esses dias eu me mudei, né, e achei o meu pôster da minha tese de monografia da residência que foi, né, eu analisei 264 fístulas que eu fiz lá, então botei maturação, brevidade. Eu já gostava, isso tá aqui no nosso grupo, todo mundo ali é apaixonado. E a gente vai seguir aí batalhando aí, tentando melhorar essa realidade por muito tempo. Vocês vão ver, vocês vão ter que aturar a gente aí muito tempo aí falando. Bem, agora a gente vai ficar aguardando você vir aqui para fazer essa transposição de femoral com a gente, para a gente aprender, né? Ter essa oportunidade, a gente leva de troca, a gente leva você para Bonito também, para você nós vamos passear passar em Bonito com você. Bonito, então já a próxima você já pode me avisar aí que eu tô aí, hein? Não, tá bom. Tô aí pra gente fazer. A gente pode. Eu quero fazer uma proposta aqui para vocês. Sim. Se vocês conseguirem reunir aí uns 2 ou 3 pacientes, a gente pode fazer um cursozinho. Bacana. Transposição de femoral. Consigo para mês que vem já. Opa. A Larissa é a nossa responsável pelas cirurgias abertas na Santa Casa e ela que organiza essa parte. Ela está seguindo seus passos. Ela está fazendo direitinho, né, Larissa? Eu já tenho 3 solicitadas. Só marcar. Então, Larissa, organiza isso. A gente fala sobre isso. A gente pode fazer isso. Isso é uma excelente. É importante divulgar. Muita gente não faz porque acha que é muito complexo, acha que não vai conseguir fazer. E há um pouco mistificado, né? Um pouco de mito nisso. Não é. É uma cirurgia para quem faz ponte de membro inferior, para quem teve treinamento para fazer ponte de membro inferior, consegue fazer. Tem uns detalhes diferentes, mas dá para fazer. E acho que você aí está com um grande número, tem que organizar os resultados para a gente, enfim, unir a nossa experiência e publicar uma casuística gigante. Acho que a gente podia realmente fazer um curso aí para tentar difundir essa técnica. O pessoal ainda tem um pouco de resistência e de medo para utilizar essa técnica. Vamos fazer assim. Eu quero agradecer bastante sua presença, sua participação, todas as informações que você compartilhou com a gente. E você está convidado para participar já numa próxima e para vir aqui fazer as cirurgias, tá bom? Muito obrigada. A gente vai deixar o seu contato aqui embaixo,
no vídeo, Vai para deixar. quem precisar falar com você aí no Rio, quiser fazer um estágio, aprender Pode. tanta coisa que você tem para passar, aí a pessoa vai entrar em contato com você. Maravilha. Eu que agradeço aí o convite. E quando quiser fazer outra, é só me convidar, que eu tô dentro. E tô dentro aí também para os casos aí, hein, Larissa. Combinado, Obrigada. pode deixar, Agendar. vamos organizar. Obrigada. gente Tchau, vai tchau. ver. A gente recebeu o Dr. Márcio Filipe, lá do Rio de Janeiro, com bastante informação para a gente. Foi um prazer. Até a próxima.